Hoje nós falaremos um pouco sobre a mulher na sociedade judaica. Meu nome é Patrick Rodrigues, se inscreva neste canal, deixe seu like, compartilhe, comente e ajude alguém com este conteúdo. Na história de Israel, encontramos as mais diversas opiniões acerca da posição da mulher. Ora, existe uma opinião muito forte acerca do seu valor e também de suas excelentes qualidades, liderança e também de sua igualdade com o homem. Quando nós analisamos essa ideia, nos tempos bíblicos, existiam muitas leis que impediam que as mulheres assumissem a igualdade total. Agora veja bem, é importante que tenhamos o cuidado de não julgar o povo de Israel pelas nossas perspectivas modernas. Aliás, para eles, a harmonia e cooperação entre as pessoas eram mais importantes do que um sentimento de liberdade e individualidade. Agora, veja bem, isso não justifica a conduta deles, mas nos ajuda a entender o seu raciocínio dentro da sua cultura daquela época. A lei judaica, embora não fosse obedecida em sua inteireza, permitia grande flexibilidade na conduta. Na verdade, o papel da mulher na sociedade era determinado em grande parte pela personalidade dela e pela atitude também de seu marido. Agora, vale a pena a gente ressaltar que a mulher não era um produto secundário da criação ou uma espécie de ideia posterior. O homem e a mulher juntos constituíam a imagem de Deus. Isso está prescrito em Gênesis capítulo 1, 26 e 27. Essa imagem só ficou completa depois que Eva foi criada. Alguns não aceitavam esse fato, mas todavia outros sim. E por causa disso, muitas mulheres hebreias tinham uma participação ativa no relacionamento familiar e também comunitário da sua época e eram muito criativas por sinal. Além do mais, elas também expressavam suas opiniões e tinham o seu direito de ir e vir. Perceba, Joquebede, por exemplo, foi quem teve a iniciativa de salvar seu filho Moisés, que pelo decreto de Faraó deveria ser morto. Todavia, ela tomou as providências necessárias para que isso pudesse acontecer. Êxodo capítulo 2. Agora veja bem, Ana, que foi uma outra mulher que tomou uma atitude e fez uma aliança com Deus para que Deus pudesse dar um filho, e veio a ser a mãe do profeta Samuel, que está escrito em 1 Samuel capítulo 1, do 1 ao 25. Na verdade, houve mulheres que também chegaram a ocupar posição de liderança e liderança muito importante entre o povo de Israel. Se não vejamos, Débora, por exemplo, foi uma juíza que ajudou a orientar um exército inteiro. Isso está escrito em Juízes, capítulo 4, versículos 6 ao 9. Por que não notar a notável Miriam, que ocupava uma alta posição no comando de Israel, vindo logo abaixo de Moisés e também Arão? Em certa ocasião, liderou uma rebelião contra o próprio irmão. E por que não dizer da rainha Esté, que foi uma notável mulher nos seus dias e tornou-se rainha da Pérsia? Sem falar de Hulda, que foi uma mulher profetisa a quem o rei Josias consultou e que lhe entregou a grande mensagem de Deus para ele. 2 Reis, capítulo 22, versículo 14. Agora, é interessante a gente notar que o judaísmo não impediu que essas mulheres ocupassem uma posição de liderança. Na verdade, nós precisamos considerar também que a mulher ideal descrita em Provérbios capítulo 31 supervisiona bem a sua casa com os seus muitos servos e tudo o que há de bom para ela poder administrar. Ela confecciona roupas, dirige um negócio e compra um terreno. Trata-se de uma mulher que detém uma ampla gama de responsabilidade e também de atitude e oportunidades naquela época. Agora, o mandamento bíblico de honrar pai e mãe
não faz distinção entre eles. Ambos devem receber igualmente honra, ou a igualdade da honra. No caso de um homem e uma mulher serem surpreendidos em algum caso de adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Deuteronômio 22, 22. Quanto às mulheres de grande fé, todas foram elogiadas pelo fato. É o caso de Sara e Raabe, que são incluídas na famosa lista dos grandes heróis da fé que está descrita em Hebreus, capítulo de número 11. Agora vamos ver as restrições impostas às mulheres daquela época. Israel era uma sociedade definidamente patriarcal. Em geral, os homens eram os chefes das famílias e também do governo. Quando a gente olha a partir desse princípio, nós vamos perceber que, embora aos olhos de Deus, a mulher era de suma importância igual aos homens. Porém, estes não viam assim. Havia algumas leis que impunham sérias restrições à mulher naquela época. No primeiro século, havia uma célebre oração que os judeus recitavam, na qual agradeciam a Deus por não terem nascido mulher. Agora veja bem, esse sentimento era generalizado e alguns homens chegavam a cometer abusos. Olha só que interessante isso, gente. Perceba agora algumas das leis que pareciam impor restrições à mulher em suas atividades e, todavia, em sua atuação social e em seu valor pessoal e também básico. Primeiro, normalmente, só os homens podiam ser donos de algumas propriedades. Uma mulher podia herdar o bem de seus pais somente no caso de não haver filhos, dos números 27. Segundo, se uma mulher fizesse uma promessa ou um juramento, só poderia mantê-lo se o marido concordasse, número 30, a partir do verso 10. Terceiro, se uma mulher não tivesse filhos, logo supunha que o problema estava restrito a ela, e que isso era sinal de que Deus não se agradava dela, Gênesis capítulo 30. Quarto, no caso das mulheres, elas tinham que ter as provas das suas virgindades. Já para o homem isso era quase impossível. E quando nós olhamos o valor monetário atribuído à vida de uma mulher, equivalia a metade do valor atribuído ao homem. Levítico 27. Agora, os que achavam que uma mulher era uma propriedade de alguém, criam também que elas eram muito simples e precisavam de sua proteção. Por causa disso, não se estimulava a educação extrafamiliar para elas, e eram muito poucas as mulheres que tinham uma carreira própria. Muitas se casavam tranquilamente sem questionar nada, e as que não se casavam continuavam debaixo da autoridade e proteção do seu próprio pai. Na verdade, nessa sociedade, os pais gostavam mais de ter filhos do sexo masculino do que do sexo feminino. Essa atitude tinha reflexo no baixo valor atribuído à mulher. Isso não quer dizer que os homens não amassem suas esposas, filhas e por vezes não as tratassem de alguma forma igual. Agora veja bem, quando um homem maltratava ou humilhava sua mulher, muitas vezes era repreendido pelo pai ou irmão dela. É evidente que alguns homens amavam profundamente as suas esposas, o que é demonstrado pelo fato de Jacó ter trabalhado 14 anos para se casar com Raquel, Gênesis capítulo 29. Se você quer que eu fale das mulheres no Ministério de Jesus, comente aqui, se inscreva nesse canal e compartilhe para que mais pessoas possam obter este conteúdo. Deus te abençoe, fique na paz.